A luta para fazer com que as pessoas aceitem que vivemos em uma sociedade diversa, com todos os tipos de pessoas, continua. Nesses últimos anos, tivemos várias vitórias para as pessoas trans e travestis. São vitórias que fazem toda a diferença. Felizmente, temos visto pessoas trans mostrando a cara nas universidades, mostrando conquistas inspiradoras e ocupando os locais que são delas por direito. Mas ainda estamos longe de proporcionar o respeito que merecem dentro do mercado de trabalho. No Trampapo de hoje, discutiremos sobre os trampos e as vivências de pessoas trans e travestis no mercado, suas conquistas, e tentaremos colocar um pouco de luz para que muitas empresas e pessoas se abram para a oportunidade de se transformar. Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fique esperto. Eu sou Ana Paula Xongani e o Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí: www.trampapo.com.br. Eu vou fazer minha autodescrição e as nossas convidadas também vão fazer. Eu sou Ana Paula Xongani, eu sou empresária de moda, apresentadora, criadora nas redes e mãe. Hoje eu estou vestindo uma camiseta escrito Leiam Mulheres Negras. Eu sou uma mulher preta de cabelos bem curtinho, corpo volumoso, olhos escuros, tô sem nenhuma maquiagem. Eu acho que por hoje é só. E vocês, mulheres, vamos começar pela Yasmin, depois Daniela. Se apresenta, fala um pouco de vocês e também façam suas autodescrições. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Yasmin Vitória, trabalho na Salesforce do Brasil, numa equipe da América Latina, no Instituto de Sucesso do Cliente. Fazendo uma breve descrição minha. Tenho 27 anos, sou uma mulher trans preta, com corpo volumoso, olhos pretos, cabelo mais ou menos até os ombros. Estou vestindo um macacão laranja. E tô aqui com vocês. Obrigada a todos pelo convite, pela possibilidade da gente poder externar sobre as nossas vivências, sobre a nossa vida, sobre as nossas últimas jornadas e como que a gente consegue avançar a partir do momento que a gente consegue multiplicar esse conhecimento e democratizá-lo a ponto de trazer mais aliados para essa conversa. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E você, Dani? Oi a todos. Primeiramente, super obrigada pelo convite. Meu nome é Daniele Torres, eu sou sócia-diretora na KPMG no Brasil, especializada em auditoria e contabilidade. Eu tô super feliz de participar hoje do programa. Tô com uma regata clara, meu cabelo é loiro, nas pontas são rosa, meus olhos estão verdes, eles são castanho e eu tô usando uma maquiagem leve. E vocês estão sentindo falta de uma voz, né? Eu também tô. É do Ricardo. Hoje ele não tá aqui no nosso episódio, mas mais uma vez, Ricardo, quero você lá nas nossas redes sociais participando. A gente tá te esperando, eu tô com saudade. Muito bem. Para começar a conversa, eu quero dizer para as nossas convidadas e também para quem está ouvindo o Trampapo, que aqui a gente tem o lema de ser plural. Nós falamos com todas as pessoas, de todas as idades, de várias características e de vários níveis de conhecimento, mesmo quando o tema é sobre um grupo específico, como é o caso de hoje, que vamos falar sobre transgeneridades. Sendo assim, é muito importante que a gente comece esse papo explicando alguns termos que vão ser muito falados por aqui, para que todo mundo entenda e que possa se transformar no final desse episódio. Vamos lá. O termo trans ou travesti é usado para se referir a uma pessoa que não se identifica com um gênero designado para ela no nascimento, a partir do que se convencionou como sexo biológico. Contudo, algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero, que é o que a gente chama ou foi designado como identidade de gênero. Essas pessoas passam a viver como verdadeiramente são e como elas se sentem. E desse jeito, claro, se sentem muito melhor consigo mesma. E quando precisam se identificar, são chamadas de pessoas trans, transgêneras ou travestis. Existem homens trans e existem mulheres trans. Outro termo bem importante para ser explicado aqui é o que é cisgênero. É uma pessoa que se identifica com um gênero que foi designado pela sociedade compatível com o seu sexo biológico. Por isso, no meu caso, eu posso dizer que eu sou uma mulher cis. E aí, mulheres? Falei tudo, precisa acrescentar mais alguma coisa pra gente dar início a essa conversa? Arrasou. Yas?
Não, arrasou, Xongani. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante, como você mesmo pontuou, a gente dar nomes às pessoas, dar nome aos corpos, dar nome. Acho que o que não é nomeado é difícil a gente poder significá-lo, né? É difícil a gente poder, enfim, traduzir essas vivências. Então, é super importante quando a gente nos identificamos também, e também a gente também, o outro também passa a se identificar, né? Porque às vezes parece que apenas o outro é diferente e você automaticamente é considerado como universal, né? O outro precisa ser significado, o outro precisa, né? E aí você parte do pressuposto que eu sou diferente, eu sou normal, eu sou a diversidade, eu sou tudo aquilo, diferente de você que é considerado como padrão, que é considerado como a norma, né? Então, por isso que mais do que importante também, né, são questões complementares e não excludentes, é a gente discutir transgeneridade, cisgeneridade, negritude, branquitude também, né, porque cada um parte das suas especificidades, é importante que cada um também se designe para que possa falar daquilo que você afeta outras pessoas e daquilo que também você automaticamente é afetado, né, Chuveni? Então, acho que foi brilhante a introdução que você fez. É interessante comentar também que travestilidade, transgeneridade também, corpos transvestigêneros, né, como a Erika Hilton sempre comenta, é uma identidade feminina, né? Eu acho que você pode perguntar para a pessoa, muitas pessoas me perguntam assim, olha, eu não sei como que me refiro a você. Primeiro que é interessante que as pessoas não se chamem pelo nome, né? Porque a gente está falando de humanização, né? De você humanizar corpos, você humanizar pessoas, você humanizar vivências, né? E aí acho que quando você entrar um pouquinho mais nos pormenores, né? Acho que se a pessoa tiver alguma dúvida, pergunta para a pessoa, né? Referindo-se a ela em relação ao nome. Mas em relação a ser uma mulher trans ou travesti, que também é uma dúvida muito comumente falada, eu acho que vai muito da pessoa, né, e como que ela gostaria de se referir, mas também é interessante que isso virou um ato político, isso a nossa existência é uma existência política também, né? Então a gente está falando de mulheridades, a gente está falando de travestilidades também, né? Então a gente está reivindicando direitos que há muito tempo nos foi negado, né? Então, quando uma mulher bate no peito e fala assim, eu quero, por favor, ser chamada de travesti, é porque essa identidade feminina, ela precisa ser reivindicada, ela precisa ser, de uma certa forma, legitimada para que a gente consiga mostrar para a sociedade que esses corpos são mais do que aquilo que foi designado, né? Que bom, né? E a gente tem sim que celebrar tanto a sua existência, Yasmin, quanto a sua existência, Dani, nessas empresas que as respeitam e as acolhem nas suas totalidades, né? Absorvendo seus talentos, suas competências e tudo mais. Mas a gente também não pode deixar de dizer que é uma exceção à regra, infelizmente. Uma exceção à regra que precisa ser mudada. Eu digo isso porque entre a população trans, apenas 4% está no mercado de trabalho formalmente, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que chama ANTRA. E além de tudo, é importante a gente lembrar também que 90% dessas pessoas acabam tendo que recorrer à prostituição para sobreviver, né? Não é uma escolha, né? É uma obrigação. Dito isso, eu queria saber de vocês duas como que é acessar esses lugares de trabalho, se vocês ainda se sentem essa exceção à regra, se vocês se sentem pavimentando os caminhos para que outras mulheres e outros homens trans consigam entrar no mercado de trabalho formal. Dani? Vamos lá, vou começar. Achei muito sensível, brilhante as colocações que a Yas fez. E quando eu paro para pensar na minha própria vivência profissional, eu não tenho como falar que eu não sou uma exceção, né? Porque eu sou muito uma exceção, né? Porque se procurar o meu nome na própria internet, muitas vezes vai estar associada que eu sou a primeira pessoa trans executiva do Brasil, né? O que, claro, eu sempre falo, bom, eu não sei até que ponto eu de fato sou a primeira, mas talvez uma que teve visibilidade de uma forma mais ampla, provavelmente sim, né? Então é claro que eu não consigo deixar de me sentir uma exceção. Ao mesmo tempo, o que eu penso é muito no ponto que você colocou. O que eu estou pavimentando? E mais do que isso,
quem será a pessoa a me superar? Porque isso é o mais importante, né? Porque eu sou, digamos, uma pessoa do meu tempo, né? Digamos assim, se eu fui a primeira, né, de fato, né, vai ter um limite até onde eu vou conseguir chegar, não um limite que eu me imponho, mas um próprio momento que eu vivo, né? Agora, as pessoas trans que estão iniciando as suas carreiras nesse momento, elas já têm uma outra herança de mundo muito diferente da minha, né? E o que é que com o meu trabalho, o que é que com a minha abertura, elas podem se beneficiar? Assim como talvez se a gente fosse numa organização há 30 anos atrás, a gente não teria mulheres cisgênero trabalhando ou teria em pouquíssimas posições, né? Nem mulheres negras, por exemplo. Nem mulheres negras, e por aí vai, né? Eu brinco, quando eu tava na escola, ninguém era homossexual, né? E não é que as pessoas não eram, é que simplesmente não se falava a esse respeito e ponto, né? Então, a partir do momento que você começa a trazer essa visibilidade, você abre, ao mesmo tempo, o caminho. Maravilhosa. E você, Yas, além de tudo, tem as intersecções, né? Você é uma mulher trans e preta. Qual é o seu legado nessa trajetória profissional? Xangani, primeiro, assim, incrível as palavras da Dani. Eu acho que ela trouxe foi muito importante em relação àquilo que a gente já comentou sobre humanizar, né? Então, não ser a Dani da KPMG, a executiva trans, não ser a Yasmin, a pessoa da América Latina da Salesforce que é uma trans, sabe? É engraçado que esses marcadores, eles são muito fortes, mas ao mesmo tempo, eu imagino que no primeiro momento talvez seja interessante, sabe? Porque as pessoas, isso gera uma inquietação, isso gera uma provocação, né? Apesar a gente está lutando para que a gente realmente sejamos nós mesmos, para que a gente seja respeitado independente de ser trans ou não. Mas eu, assim como a Dana, eu também gosto quando as pessoas me veem também com um olhar alheio e falam assim, ó, é uma trans, olha que legal, tá ali, sabe? Você gera, sabe, uma série de gatilhos na pessoa. E eu acho que isso é importante no primeiro momento, né? A gente só não gostaria de ser reduzida apenas a isso, né? Que é o que a Dani comentou brilhantemente. Eu acho que é muito chato você, primeiro, ser significada e ser taxada como uma única e possível um único possível destino, uma única possível pessoa, né, com uma única habilidade, sendo que a gente pode ser tantas outras coisas como qualquer outra pessoa, né? Então, eu concordo com a Dana, acho que a gente tem um papel coletivo, a nossa responsabilidade ela é coletiva em relação a tudo que a gente vem fazendo. Eu sempre comento, e sinceramente eu não consigo fazer com que o caminho de outras pessoas sejam menos dolorosos. Por que eu sempre comento isso? Porque a vivência ela é muito particular, ela é muito individual, né? E isso também vai muito partir daqueles marcadores que a gente comentou. Qual que é o território que essa pessoa está inserida, né? A questão de cruzamento aí de intersecções como raça, se a pessoa é PCD ou não. Então, assim, tem um monte de questões que, se eu falasse assim, olha, só pelo fato de eu estar aqui, numa empresa americana, isso vai fazer com que outras pessoas não sofram. Sinceramente, seria uma hipocrisia e assim, uma fala muito errônea da minha parte, né? Mas o que eu posso fazer a partir da minha responsabilidade coletiva, né, fazer com que esses lugares eles gerem essas inquietações e que eu faça parte da construção, né, dessas pontes ao invés de muros. E isso a partir da minha vivência, da minha fala, da minha escuta empática também, muitas vezes, da construção de trazer aliados para a conversa também. Isso vai ser possível quando eu estiver vivendo nesse lugar. Então, acho que essa questão de trilhar esse caminho e permitir com que outras venham, não atrás de nós, mas do nosso lado, né? E consigam passar por isso sem que as arestas estejam muito altas. Eu acho que talvez esse seja o discurso, sabe? Talvez algum espinho vai esbarrar ali no meio, talvez vai doer, talvez vai sangrar, né? São coisas inerentes, então pode acontecer, mas a ideia é que a gente consiga fazer dessa luta coletiva e que a partir dessas mudanças, dessas coisas que a gente vai começando a trabalhar,
outras pessoas consigam passar por isso de uma forma um pouco mais amena. Eu tenho certeza que vocês estão pavimentando um monte, não só a empresa de vocês, mas também o que sai pra fora, né? Aqui nessa conversa a gente espera também que seja mais um pouco de pavimentação para essas transformações que a gente deseja. E vocês tiveram a oportunidade de encontrar bons empregos e empresas que verdadeiramente veem valor na diversidade. E é preciso que as empresas e seus dirigentes entendam e tenham consciente que incluir e promover a diversidade não é uma questão de favor e nem de gentileza. Elas precisam entender que acaba sendo uma relação de ganha-ganha para todas as partes. Quanto mais uma equipe for diversa, e a gente tá falando isso sempre em vários episódios aqui no Trampapo, mais potente vai ser o resultado. Ou seja, todo mundo sai ganhando. E especificamente sobre pessoas trans e travestis, são pessoas com diversas potências, com capacidades plurais, com múltiplas formações e talentos. São não só oportunidades de emprego, mas oportunidade de uma transformação social. Na visão de vocês, quais são as principais vantagens de incluir pessoas trans? Sejam para os efeitos dos negócios das empresas, né? Os business mesmos, granas e tudo mais. Seja para praticar empatia e igualdade, para diluir os preconceitos. O que vocês gostariam de destacar como os principais ganhos na inclusão e na integração de pessoas diversas e de pessoas trans nas empresas de modo geral? Quem quer começar? Vou deixar vocês escolherem agora. Quer começar, Yas? Sim, pode ser, Dan. Obrigada, Dan. É o seguinte, primeiro que eu acho que é o certo a ser feito, e o certo a ser feito, ele é inegociável. Eu sempre falo isso. Né? Então a gente está falando de uma ação que tem que realmente acontecer. E além do certo a ser feito de ser uma justiça social, e também uma reparação, por que não? A gente também está falando de uma burrice econômica. Né? As pessoas que se negam, né, ou que acham que isso não vai levar a lugar algum. Então, acho que essa questão de você trazer conhecimentos, trazer histórias, é muito importante, é o correto a ser feito, e as empresas já entenderam que isso vai poder trazer um ganha-ganha também, sobretudo para a pessoa que vai participar dessa mudança também. Dani. Uau, maravilhosa, Yas. Acho que eu concordo com tudo que você falou. O certo é sempre um bom norte, né? Porque pelo simples fato dele ser certo. Então, eu acho que é fantástico, né? Do ponto de vista que a gente falou um pouquinho sobre negócio, né? Uma coisa que eu costumo chamar a atenção é falar, olha, as pessoas trans, elas estão cada vez mais em posições cada vez mais independentes, cada vez mais economicamente ativas, né? Vocês têm certeza que vocês não querem dialogar com esse mercado? Porque alguém vai começar, né? Cada vez mais, assim, ainda é muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. Basta ir numa qualquer loja ou qualquer ambiente que fala, somos para todas as mulheres. Aí eu me pergunto, será que eu tô nesse todas? Né? E para muitas não, passa longe, né? Tipo, então, mas você já começa a ver cada vez mais uma preocupação, né? De como é que a gente vai dialogar com esse público, como é que a gente vai trazer, né? Então, o convite que eu sempre faço às empresas vocês vão esperar realmente se tornar um mercado economicamente interessante para começar? Ou será que, né, que já está se tornando cada vez mais? A gente tem pessoas trans nas mais diversas posições, a gente tem pessoas trans que são executivas, como nós duas aqui, temos pessoas trans em casas legislativas, temos cientistas, temos pessoas trans que estão cada vez mais, né, atrizes, temos todo tipo de pessoa trans, cada vez mais economicamente forte e cada vez mais falando, não, nós existimos, nós somos humanas e nós estamos aqui para conviver com todos nessa sociedade. Até quando a gente vai esperar, né? Porque, honestamente, eu acho que tem uma grande oportunidade da gente começar a atender adequadamente a um público que é muito mal atendido. Eu falo da minha própria experiência. Acho que um dos primeiros passos para a gente colocar tudo isso em prática começa na celebração mesmo da presença de pessoas trans na nossa volta na sociedade, ao invés de excluir ou marginalizá-las. E falar sobre exclusão e sobre preconceito, a gente também precisa falar sobre emprego e educação.
A baixa escolaridade dificulta o acesso ao emprego, a gente já sabe disso. E a AfroReg levantou que menos de 1% das pessoas trans estão na universidade e 72% delas não concluíram o ensino médio. Isso acontece porque as pessoas trans, em grande parte das vezes, são expulsas das instituições familiares, das famílias mesmo, das escolas, das instituições religiosas, de convívios sociais e, consequentemente, do mercado de trabalho. Acho que aqui todas nós concordamos que a educação é a base para muita coisa, mas somente ela poderia melhorar esse quadro e fazer com que as pessoas trans estejam incluídas, porque eu costumo dizer que eu tenho pressa, que eu não quero só as coisas para as próximas gerações, eu quero as coisas para minha, eu quero vivenciar a mudança. Por isso eu pergunto para vocês, como a gente pode agir para modificar tanto preconceito? Eu sei que é a pergunta de $1 milhão, mas vamos trazer insights aqui. Tem como a gente transformar o hoje, as pessoas adultas, quem tá ao nosso redor, ou só a nova geração é a solução? Dani, você começa hoje. Tô pensando agora aqui que, de fato, é uma pergunta muito complexa. Você sabe que quando eu paro para pensar nessa questão, né, o que motiva o preconceito, eu não deixo de esbarrar no desconhecer, né? No não saber sobre algo e desconhecer mesmo uma pessoa, né? Eu já assisti, eu costumo falar isso, verdadeiras transformações de pessoas à minha volta, né? De pessoas que eu falava, essa pessoa ela tem uma limitação nessa compreensão que talvez ela não supere e de repente você vê essa pessoa, sabe? Eu não tô aqui falando necessariamente de usar termos corretos, etc, porque claro que tudo isso é muito importante, mas o sentimento ele continua ali, né? Tem pessoas que usam termos bonitinhos, mas você não sente uma troca bacana. E tem pessoas que se atrapalham bastante, mas elas são tão, sabe, fofas mesmo na sua colocação, que você fala, cara, tudo bem, vamos dar sequência, né? Mas o termo é super importante, eu não tô falando que não é, tá? Mas mas eu já vi verdadeiras transformações, então eu acho que a gente sensibiliza muito por essa questão emocional da própria empatia, né? Agora, é muito complexo, porque assim, você traz uma estatística de uma limitação educacional tão grande, né? Como é que você muda isso? Você tirar uma pessoa de dentro do seu seio familiar, né? São temas de uma complexidade tão grande, né? Que assim, a superação disso, ela eu tenho dificuldade de colocar isso, né? Como a gente vai fazer uma superação desses temas, né? E o que eu consigo pensar é, de fato, na parte do que eu consigo fazer, né? Eu consigo, como a gente já colocou, pavimentar um caminho, eu consigo dialogar, eu consigo estar presente em espaços que talvez não esperassem a minha presença, eu consigo agir com naturalidade, eu consigo, em última instância, me amar, né? E essa última frase, eu posso garantir para vocês que é a mais difícil, né? Pelo menos foi o que eu demorei muito para conseguir, né? Do ponto de vista pessoal, porque assim, quando a gente toca no universo transgênero, especialmente falando um pouquinho sobre mim, eu acho que a gente toca em algo, né? E eu compreendo que existem N populações que são marginalizadas, aqui eu não tô querendo hierarquizar de forma alguma dor, porque dor é dor, né? Mas eu acho que a dor de não ter o direito de existir, ela é muito complexa para se superar, né? Então você vive com essa dor, eu não tenho o direito de existir, e associado a isso, eu não encontro no social referências, né? Porque a gente fala, quem é a pessoa trans que te inspira? Eu falo, cara, assim, atualmente eu consigo até responder, tá? Mas por muito tempo eu ficava ali, quem, né? Tipo, então assim, eu falo, bom, eu vou ter que ser essa pessoa, né? Assim como a Yas, eu tenho certeza que ela é em muitos ambientes. Agora, gente, é injusto demais pedir isso pro indivíduo, né? Então por isso que se amar é difícil, porque você tem que se amar sem referências, estabelecer os seus padrões sem referências, né? Sofrendo críticas de tudo quanto é lado, e no final do dia falar, eu vou ter empatia com tudo isso. Uau! Né? Assim, eu vou falar para vocês que foi uma missão de mais de uma década para mim e que continuamente eu me exercito nesse sentido, né? De falar, eu não vou deixar o não saber das pessoas afetar o meu orgulho do meu próprio existir, né? Não, falou tudo, Dani. Acho que, só voltando o que a Xandani comentou, acho que não basta só educação, sabe, Ana?
tem que haver também oportunidades, né? Acho que e pessoas que intencionalmente querem fazer parte dessa mudança a partir do momento que ela também sabe que ela é parte do problema também, né? Eu comento que assim, os fracos usam a força e os fortes usam o conhecimento, a sabedoria, né? Então foi isso que nos últimos anos eu tenho tentado conquistar, adquirir para que eu pudesse sobreviver nesses grandes espaços, como eu e a Dani comentamos, né, para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga permear nesses lugares de uma forma, né, melhor, sem ser muito afetado em relação a isso. Mas não basta só você, enquanto indivíduo, trabalhar para que você queira estar apenas naquela empresa, se também não há uma contrapartida por parte do empregador, uma contrapartida por parte das pessoas, né? Porque a própria Dana comentou desses episódios que a gente às vezes passa, né? Tudo bem, a gente trabalha, né, o nosso emocional, o nosso comportamento, mas se a outra pessoa também que está na loja, em qualquer outro lugar, ela não quer, ela vai ser grosseira, ela vai ser grotesca, ela, sabe, tipo, fica uma coisa assim muito me responsabilizando por uma coisa que deveria ser coletiva. A questão da transfobia não é um problema das pessoas trans, é um problema da nossa sociedade. É muito importante, galera, que a gente se responsabilize pelos problemas sociais, se sinta ser social que pode fazer com que as transformações aconteçam. O problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso. E quando a gente se sente responsável, a gente tem mais sede de fazer a mudança acontecer. Então agora vamos fazer aqui aquele exercício de empatia rapidinho. Imagina o drama de estudar e batalhar para conseguir uma colocação dentro do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que sua luta principal é pelo respeito e pelo direito de existir e ser quem é. As pessoas trans acabam sendo pessoas que chegam às empresas, quando chegam de uma forma muito vulnerável e fragilizada, inclusive emocionalmente. O primeiro desafio é o processo seletivo. Quando conseguem uma entrevista, ficam pensando se a empresa sabe quem tá entrevistando direito, né? Já dá aquela insegurança e o medo de sofrer a transfobia. Pode vir até do entrevistador, né? Que não tá preparado para lidar com todo e qualquer tipo de público, com todo e qualquer tipo de entrevistado. E acontece ali uma discriminação que abala ainda mais o emocional dessas pessoas. E quando a contratação acontece, o mesmo receio volta. Será que os meus colegas de trabalho vão me respeitar? Será que eles vão interagir comigo? Será que vai ter pessoas parecidas comigo, né? Vai ter aquele espelho? Será que vai ter pessoas com quem eu posso me acolher? Será que vai ter os tais aliados? Será que eu vou ter a oportunidade de aprender e de crescer sendo eu quem eu sou? Sendo eu uma pessoa trans? Só o fato de ter tantas dúvidas, essa complexidade já aumenta. E isso acaba sendo muito conturbado nesse processo. E eu quero perguntar para vocês, como foi esse processo seletivo de vocês? Como foi esse momento profissional? Se vocês também sentiram todos esses questionamentos e se isso prejudicou em algum momento? E se prejudicou, qual foi o próximo passo? Qual foi o pulo do gato da superação de vocês? Pensar que eu sou trans como um limite é algo que vem na minha cabeça com frequência, né? Eu até comentei um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho um limite, é dado que é o limite do meu tempo, mas eu não posso ser ao mesmo tempo o meu limite. Então é um diálogo que eu tô o tempo inteiro buscando quebrar, para tomar cuidado para eu não me colocar como o limite da minha própria história, né? E eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa, né, que é isso eu penso muito enquanto pessoa transgênero, me aproximar de uma empresa que tenha valores que são coerentes com os meus valores, né? Tem certos lugares que talvez não vai adiantar, sabe? Ou pelo menos vai ser uma luta talvez grande demais, né? E eu não sei se eu sou essa pessoa que vai provocar essa luta, né? Agora, existem organizações que elas estão, digamos, interessadas em crescer por meio da diversidade. E é essa organização. Então, o primeiro passo é esse. Eu preciso encontrar uma organização que esteja interessada em crescer por meio da diversidade. Porque quando eu estou num processo seletivo, né, ou qualquer outra atividade profissional, o que eu preciso que aconteça é que ser transgênero seja um e não um mas, né? No sentido de que eu tenho muito orgulho
do meu currículo, né? Se eu ouço, você fala, nossa, realmente eu tenho muitas formações, eu falo diversos idiomas, eu já trabalhei em vários mercados e tudo mais, né? Tenho muita experiência profissional, né? Agora, tudo isso que fica muito interessante, né? Se eu vou para um processo seletivo, mas a Dani é transgênero, não serve de nada, né? Porque de alguma forma vai ter algum olhar sobre algo. Mas tudo bem você falar português, inglês, espanhol e francês, mas eu queria alguém que falasse outra língua. Eu falo, nossa, né? Tem tanta gente assim que fala tantos idiomas por aí. Então, assim, a gente consegue dar um olhar. Que maravilhoso que você tem uma mega experiência nesse mercado, mas eu queria naquele lá que você não tem. Então, assim, não é tão difícil assim a gente trazer alguns elementos. É por isso que eu falo que o mas ele é um limitador muito grande que está com a minha contraparte, né? E o que eu busco é um ambiente que seja o E, né? E sua experiência, Yas? Nossa, maravilhosa. Bom, eu não tenho esse background todo que a Dani tem. Inclusive, ela não sabe, mas enfim, quando há 3 anos, mais ou menos, quando eu comecei a olhar o mercado, né, e sair de uma outra multinacional e vir pra cá, eu falei assim, nossa, eu queria ter, sabe, eu falei assim, olha, eu queria ter algo tangível, eu queria ver alguém, sabe? Quando eu pesquisei sobre a Dani, eu falei assim, caramba, eu posso ser essa pessoa também, sabe? Então, o quão é importante essa questão da representatividade das pessoas, sabe? E assim é com pessoas pretas também, você olhar mulheres cis pretas e falar assim, nossa, caramba, dá pra também chegar lá, sabe? Óbvio, cada um vem de ponto de partida, mas só de você se olhar e você se ver também, se projetar, eu acho que essa é a palavra, você se projetar a partir do outro, sabe? Eu sou porque nós somos. Então é muito interessante isso. Falando por mim, eu tive uma experiência muito bacana na Salesforce, porque aqui na América Latina eu sou a primeira, confesso, mas a nível mundial eu já tinha pesquisado algumas coisas. A gente tem diretoras, tem managers e tem até RVPs também trans na nossa matriz. Algumas conheço, outras não, mas aqui na América Latina, sim, eu sou a primeira. Então, confesso que você já entra numa situação assim, colocando esse limitador você mesmo, sabe? A outra pessoa nem fala nada, outra pessoa nem te questionou, mas você já chega com aqueles pensamentos oriundos, assim, por conta daquilo que você já passou, né? Daqueles gatilhos que automaticamente vêm à sua mente. Mas não houve um anúncio, sabe? Quando eu entrei na Salesforce do Brasil, assim, nossa, está vindo a primeira trans do Brasil, da América Latina, sabe? Não, isso de forma alguma aconteceu, sabe? As pessoas ficaram notificando, mandar e-mail, treinar, não. Até porque eu também acho que vou muito nessa palavra que a Dani comentou de você olhar as empresas que tem fit com o seu eu, sabe? Que você consegue ver os valores dela dentro do seu, sabe? Ou pelo menos algumas similaridades. Então isso é muito importante. A gente fala muito aqui no Trampapo que o mercado é seu. Inclusive, eu adoro esse bordão do Trampapo, o mercado é seu. E quando você passa por uma entrevista de emprego, é importante que você também entreviste a empresa que você vai trabalhar. A gente falou já em vários episódios sobre alinhar a cultura da empresa com os seus valores. Inclusive, na Cato, tem um lugar onde você pode pesquisar a empresa. Chama Por Dentro da Empresa. Você coloca o nome e lá você vai ver a nota da empresa, você vai ver relatos de outras pessoas sobre essa empresa. Então é isso, se coloca no mercado nesse lugar também. Se coloca no lugar de uma pessoa que também está entrevistando, o lugar que vai te entrevistar. Como eu falei no começo desse episódio, o cenário para as pessoas trans no mercado de trabalho não é nada positivo. Mas estamos aqui com pessoas que fogem a essa regra e a gente precisa sim celebrar. Mas elas não são as únicas. Ao meu ver, a gente precisa ativamente buscar referência. A gente precisa buscar por artistas trans e consumir as suas artes, entender sobre suas vivências, aprender direto da fonte, oferecer escuta para que as pessoas trans falem por elas mesmas. Precisamos ler pessoas trans, adotar esses aprendizados no nosso dia a dia. Existem muitos exemplos de referências e inspirações, e eu até quero citar algumas aqui. Como a primeira mulher trans a conseguir um doutorado no Brasil, ela chama Luma Nogueira de Andrade, doutora em educação. O Marcelo Caetano, que é cientista político, e o primeiro homem trans negro graduado pela Universidade de Brasília. E a Meg Hayara, a primeira travesti negra a obter o grau de doutora
doutora na Universidade UFPR, entre tantas outras histórias de sucesso que a gente vê e que seja cada vez mais crescente. E isso tudo é sobre representatividade e visibilidade. Não dá pra gente discutir tudo isso sem dizer que é essencial mostrar que as pessoas trans podem e devem estar em todos os lugares, em diversas posições na sociedade. E a minha última pergunta para vocês: o quanto vocês acham que essa visibilidade e essa oportunidade pode dar autonomia social para as pessoas trans, e o que essa autonomia tem de impacto no mundo que a gente vive? Agora sim, primeiro é a Yasmin. Vamos lá, Yas. Acho que essa autonomia, ela possibilita a gente existir nesses grandes espaços, né, em todos aqueles que, de novo, não foram configurados para a nossa existência, né? E a gente também ter minimamente poder de compra, a gente também ter possibilidade de crescer, possibilidade de se desenvolver, possibilidade de contribuir para outras narrativas de vidas também, né? Eu acho que não existe nós sem nós, né? Então, todas essas vivências, elas são muito importantes, né? Então, quando a gente está falando de autonomia, a gente está falando de você poder escolher, né? De você poder optar por aquilo que você quer para sua vida, aquilo que você quer ser, aquilo que você, onde que você quer estar, onde você quer penetrar, sabe? Então, eu sempre, também foi um dos lemas sempre da minha vida, sabe? Você ter essa possibilidade autônoma de você ser dona da sua vida, você ser dona da sua carreira, obviamente, mesmo você fazendo parte de um contexto social, com regras de convívio social, no meio empresarial também, que a gente sabe que tem que passar por vários processos avaliativos, mas quando você você sabe que você é dono, né, do seu caminho, da sua história, da sua trajetória, isso faz com que outras pessoas não te limitem, isso faz com que outras pessoas não digam quem você é, né, ou para onde você vai, né, independente de onde você veio. Então, acho que essa possibilidade de potência mesmo, né? Acho que só tem adjetivos positivos para a gente falar aqui. Olha, eu acho que referência social é tudo, né? É você enxergar que existe o caminho, existe a possibilidade, né? Eu fiquei encantado que a Yas falou que foi procurar sobre mim, né? Acabou me encontrando quando estava fazendo a sua própria reflexão no seu universo de trabalho, né? Porque eu também encontrei pessoas, né? Uma delas é a Márcia Rocha, que eu acho que é uma pessoa super querida, uma pioneira na luta dos nossos direitos, no âmbito realmente do direito, no âmbito ali das organizações que ela fazia parte. É uma pessoa que eu já tive a oportunidade de dialogar, de palestrar em conjunto mais de uma vez, né? E foi uma pessoa que para mim foi uma referência, né? Talvez ela não tivesse naquele contexto corporativo que eu me encontrava, mas eu falei, poxa, ela me representa, né? Uma pessoa que traz uma luta, que traz um repertório e que já mostrou que algo é possível. Será que eu consigo dar um outro passo também, num outro sentido, agora num âmbito um pouco mais corporativo? E por aí vai. Isso conecta um pouco com o que eu falei logo no começo, né? O meu maior legado para mim vai ser superada, porque certamente uma pessoa como a Yas, ela pôde ver o meu trabalho e um dia ela vai ter todas as oportunidades também. Outra garota trans que está iniciando a sua carreira, né, num momento bastante incipiente, ela também vai poder ver o meu trabalho, o trabalho da Yas e de tantas outras que estão por aí lutando e fala, não, existe um espaço para mim também. Porque o grande problema é quando a gente olha para um ambiente e fala, não, isso aí é só para homens brancos cisgêneros, né? Aí a gente fala, bom, eu não pertenço a esse universo, eu não vou nem tentar, né? Então, por muitas vezes eu tive que ser pioneira em muitos contextos, mas eu sempre reconheço o quanto eu herdei, né? O quanto teve pessoas antes de mim que lutaram de uma forma assim, num ambiente muito mais difícil que o meu, né? Até quando eu falar, o meu ambiente é difícil, sim, o meu ambiente é difícil, mas não se compara com o que algumas pessoas
pessoas já viveram, né? Então eu preciso ter esse reconhecimento, preciso ter essa gratidão e sempre me lembrar que eu estou onde eu estou pelas inúmeras mulheres que vieram antes de mim. E aí eu tô falando das mulheres transgêneros e das mulheres cisgênero também. Todas elas, a luta delas é a que permite hoje eu estar aonde eu tô e tá tendo a oportunidade de fazer um diálogo com pessoas tão queridas como eu tô fazendo hoje, tá? Então é esse reconhecimento. Referência é tudo, porque referência faz a gente perceber que a gente pode chegar lá. Maravilhoso. Agora vamos para o nosso quadro, a dica extracurricular. Nesse quadro, convido vocês a dar uma dica de filme, série, pode ser leitura, pode ser uma palestra disponível na internet, para quem quer continuar essa conversa logo depois do nosso podcast. Quem quer começar? Quem tem uma dica boa aí? Eu indico, além das pessoas se conectarem com outras pessoas, obviamente, né? Acho que a leitura, a escuta empática é muito importante, mas você consumir conteúdos de diversas pessoas diversas também se faz muito importante, tem que ser presente na nossa rotina diária. Óbvio, nessa pessoa achar que faz sentido ou não para ela também. Uma leitura que a gente fica aqui da Djamila, né? Acho que quem tem medo do feminismo negro, acho que faz muito sentido para minha vida, assim, e para tantas outras mulheres também, em relação a justamente isso que a gente várias vezes comentou aqui, né? A gente vem em diversos lugares. Então, apesar da gente ter algumas questões em comuns, a gente tem algumas especificidades também, né? Então, a gente sabe que tem algumas pautas emergentes, tem algumas pautas urgentes, tem algumas pautas de alguns recortes que precisam ser falados, né? E esses recortes são de pessoas trans, né? O feminismo transvestigênero, o feminismo negro, né? Que estão reivindicando, que estão pleiteando, que estão lutando, né? Que está pedindo muitas outras coisas, né? Além daquele do que o feminismo que, infelizmente, algumas pessoas acham que acaba sendo homogêneo, mas que não é, né? A gente tem diversas outras pessoas que, enquanto você está pedindo por um direito X, PTO, a pessoa está buscando pelo direito menos A, sabe assim? Então ela está lá no outro lado da ponta desse ecossistema todo de desigualdade social que a gente vive, né? Então é importante a gente falar assim, desses recortes. Eu acho que o Quem Tem Medo do Feminismo Negro da Djamila traz bastante essa perspectiva de uma narrativa contada por nós, para nós, né? E como que a gente pode, a partir desses conhecimentos múltiplos, trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Ótimo, incrível. Dani, suas dicas pra gente. E sabe, eu vou indicar, eu podia também, assim como a Yas colocou, vários elementos, né? Mas eu vou indicar 3 leituras que para mim foram importantes, né? Eu acho que a primeira dela é o livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos, que trata de arquétipos femininos com uma profundidade, né? Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes eu li aquele livro assim, ficava meio sem ar, sabe? Ela trata com uma profundidade sobre os arquétipos femininos, assim, que realmente mexe muito com a minha estrutura, pelo menos, né? A vida de Jazz Jennings também eu acho fantástico, é a história de uma garota trans americana, né? Garota, hoje em dia já mulher, né? E ela conta e traz de uma maneira muito sensível como é crescer sendo transgênero, né? O que é aquela exclusão, algumas crueldades que a pessoa passa, que você fala, gente, né? Toca muito, né? Toca muito, a gente se enxerga muito lá, é muito complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma leitura que me ajudou muito também, né? E também vou colocar sobre um clássico que eu gosto muito, eu já li mais de uma vez, que é um livro que me toca demais, que é o Conde de Monte Cristo, né? Porque o que eu acho lindo do Conde de Monte Cristo é que Edmond Dantes, né, ele é preso, né? Ele encontra uma libertação, digamos, espiritual por uma pessoa que é guia. A gente tá falando de referências, né? E ele encontra uma libertação espiritual, em primeiro lugar, para uma pessoa que é guia, né? E aí, por muitos anos da minha vida, eu sempre me enxerguei nessa prisão, né? Que assim como a Yas, eu também assumi o meu gênero num outro momento de vida, né? Então, eu sempre me encontrei também dentro dessa prisão, né? E eu sempre me questionava muito o que eu faço depois dessa prisão, né? Porque o Edmond Dantes, como a gente bem conhece, ele desenvolve uma história de vingança, né? Mas eu acho que ali é um aprendizado maravilhoso, porque o que eu guiei a minha vida, eu falo, bom, depois que eu saí dessa minha própria
própria prisão pessoal, de estar presa em mim mesmo, o que eu quero é ter uma visão de empatia, né? Então, para mim, é um livro que ele me mostra muito do que é uma vida que a gente constrói com base num sentimento de agora é a minha vez, e uma vida que a gente pode construir com base num sentimento de agregar. É uma obra maravilhosa, não dá para eu esgotar ela falando em 2 minutos, é uma obra que dá para deve ter teses e teses a esse respeito, mas eu tô falando só da parte que me tocou. Bom, já que eu sou uma grande blogueirinha, eu vou indicar as amigas. Eu vou indicar alguns perfis do Instagram hoje. Primeiro, Rosa Luz, uma artista completa, maravilhosa e que tem muito a dizer. Acho que as influencers têm um papel muito bacana de divulgar, facilitar termos, conceitos, ideias e vivências. Então, Rosa Luz é uma das minhas grandes referências. A Bichart também, que é uma poeta, uma das minhas preferidas poetas. A Trans Preta também, que sempre traz suas vivências, traz também suas teorias sobre a vivência trans. Eu gosto muito. A Areta Sadik, que eu adoro as contações de história. Ela conta as histórias de religiões de matrizes africanas, sempre trazendo a intersecção da sua vivência enquanto uma mulher preta e trans. Mulheres, eu quero muito agradecer vocês por esse incrível diálogo. Antes da gente se despedir, eu quero saber onde a gente encontra vocês, o que vocês querem deixar aqui pra gente continuar se conectando e o que vocês têm a dizer pra finalizar. Primeiro você, Dani. Tá bom. Bom, eu costumo sempre finalizar falando a pessoas que estão em papel de gestão, acreditem no potencial que vocês têm de provocar essa mudança, né? A inclusão de pessoas trans, ela depende de todos nós, e qualquer um que está num papel de gestão, que tem a oportunidade de entrevistar alguém, tem a oportunidade de entrevistar uma pessoa transgênero e realizar a inclusão dessa pessoa no mercado. E não pense que isso não faz diferença, faz muita diferença. Então, acho que cada um de nós pode ter essa devolutiva social. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho enquanto, diversidade, pode olhar o meu perfil no Instagram, d.daniele.torres, tá bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Yas? Não, agradecer a todas também. Foi incrível. Acho que a gente falou sobre o certo de novo, né? O certo é negociável, o certo é o certo, e como que a gente consegue trazer outras pessoas para essa conversa também, né? É interessante que as oportunidades e os aliados, como a Dani comentou, elas fazem super parte desse processo de transformação, né? Não basta só a gente colocar tudo na conta do indivíduo, né? Se não há essa contrapartida, essa intencionalidade, essa vontade, essa ação, né, indo para essa parte empírica mesmo de fazer acontecer, né? Então, escutem, nos ouçam, nos consumam e realmente entenda que ninguém está falando que você é privilegiado e que você precisa se culpar em relação a isso, mas que você também pode se responsabilizar e usar dos seus privilégios para que a gente consiga entrar nesses espaços, para que a gente consiga penetrar nesses lugares, ascender, crescer, enfim, né? Então é super importante, dentro desse ecossistema, a gente contar com pessoas que realmente podem ser muros, podem ser pontes para que de fato esses muros possam ser derrubados, né? E esses muros, eles são vários, né? A gente ainda está falando de um grupo que ainda infelizmente é muito julgado, criminalizado, deslegitimado, né, com olhares perversos, né? Então como que a gente consegue criar essa cultura empática e inclusiva, né? Não apenas chamar por chamar ou querer só escutar por escutar, mas falar assim, poxa, agora realmente eu vou me responsabilizar, eu vou tomar uma ação e fazer com que isso realmente se torne um processo empírico que todo mundo ganhe, né? Tem que ser um ganha-ganha para todo mundo, né? Minhas redes sociais Yasmin.Vitória Oficial no Instagram e no LinkedIn Yasmin Vitória. Maravilhosa. Bom, eu já até escrevi aqui no meu post-it.
o certo a ser feito é inegociável. Uma frase que eu vou levar para sempre. A gente tinha como propósito, objetivo desse episódio, que fosse um episódio transformador. Eu acho que a gente conseguiu. Então eu convido vocês a compartilhar esse e dos outros episódios também do Trampapo. Compartilha, seja ponte para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas se conectarem, para mais pessoas aprenderem. Quero lembrar vocês que tem tudo ali organizado no nosso site www.trampapo.com.br. Todas as nossas dicas, indicações, tá tudo lá para você continuar essa discussão e essa conversa aí onde você está. Quero muito agradecer vocês, muito obrigada pela conversa, pelo diálogo. Certamente vou levar um pouco dessa conversa para sempre na minha vida e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada quem chegou até aqui, um beijo e tchau. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.